Eu ouso dizer que essa é uma das edições do CNN em Dois Lados mais importantes, porque a gente também tem uma outra pergunta, complementando esses questionamentos da Elisa. De quem é a culpa, né? As queimadas pelo Brasil trouxeram caos para a vida de muita gente e questionamentos sobre o que deixou de ser feito para evitar este cenário no país. O presidente Lula se reuniu nesta semana com representantes dos poderes, diz que o governo não estava 100% preparado para a quantidade de incêndios e que as ações podem ser criminosas. Afinal de contas, de quem é a culpa, então, por estas queimadas? Sobre esse assunto, o CNN Dois Lados conversa hoje com dois ex-ministros do Meio Ambiente, de momentos e governos diferentes. Eu estou aqui com Ricardo Salles, que atualmente é deputado federal do PL de São Paulo, e Carlos Mink, que é atualmente deputado estadual no Rio de Janeiro. A gente está aqui ajustando o áudio e imagem dos nossos dois convidados. Vale destacar que foi um pedido aqui do editor do nosso jornal, o Daniel Pereira, para que a gente pudesse trazer estes olhares diferentes sobre o meio ambiente, para além do que a gente vê na briga política com deputados, senadores, quem está aqui no Congresso Nacional, mostrando o lado do governo e o lado da oposição. O foco é no meio ambiente. Então, vou trazer novamente aqui à tela os nossos dois convidados, enquanto a gente ajusta aí questão de áudio, de imagem. O presidente Lula esteve reunido nesta semana com representantes dos três poderes para mostrar essa unidade dos poderes, essa unidade das instituições em torno deste assunto que não é novo e que, pelo menos desde 1992, quando a gente vai lembrar aí da Eco 92, já com grandes representantes dessa questão ambientalista, a hoje ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, sempre alardeou essa questão climática no Brasil e no mundo, e a gente levando em consideração aí as questões continentais, o Brasil pela sua exuberância, sempre tem essa expectativa de que a gente possa oferecer, falar mais sobre este assunto, né, Ricardo Salles? Ao mesmo tempo, o que o governo diz é que o Brasil tem muitas vulnerabilidades neste assunto. Eu vou começar o CNN Dois Lados com o senhor. A culpa foi sua? É claro que não, né? Nós estamos vendo hoje uma situação pior, inclusive, do que nós enfrentamos em 2020. Mas, diferentemente do que se dizia em 2020, todos os analistas, muitos acadêmicos, gente que até sempre teve uma certa respeitabilidade, dizia: a culpa é do governo, o governo é o culpado. Agora não, essas mesmas pessoas dizem: não, a culpa não é do governo, a culpa é da mudança climática, o governo não tem culpa, o governo é vítima. Quer dizer, veja como a falta de parâmetro, a falta de credibilidade descredibiliza, né, fragiliza justamente essas pessoas. Eu diria o seguinte: embora as queimadas hoje sejam muito maiores do que no nosso ano de 2020, e digo mais, a resposta governamental hoje, embora as queimadas sejam maiores, a resposta governamental é muito mais tímida do que aquela que nós demos em 2020. A única coisa que é menor hoje são as críticas. Muito bem. Para não ser leviano como aqueles que nos atacaram em 2020, é preciso dizer o seguinte: tem fatores que estão fora do controle governamental, mas não deste governo, de qualquer governo, do governo do presidente Bolsonaro e dos anteriores, que são as questões relativas ao agravamento de temas climáticos. Então, quanto a isso, não tem dúvida. O que você pode fazer nesse caso, e nós fizemos em 2020? É aumentar a quantidade de brigadistas, de aeronaves, de helicópteros, e você, com isso, você preparar para combater. Nós fizemos naquela época um decreto que proibia a utilização de fogo, igualzinho esse governo também fez. Nós contratamos mais brigadistas do que o atual, mais horas de voo para aeronaves de combate a incêndio do que o atual. Ou seja, nós fizemos muito mais coisas em 2020, mas, por outro lado, fomos muito mais criticados. O que talvez me pareça importante que as pessoas finalmente percebam que há medidas, tanto de combate quanto preventivas, que transcendem a discussão ideológica e que não puderam ser feitas lá atrás, em 2020, por questões ideológicas. Eu cito aqui alguns exemplos. Primeiro, muitas secretarias de Estado, e eu cito especialmente o Estado do Mato Grosso, mas não só, não permitiam
naquela altura, e eu imagino que tenha acontecido agora, não posso reafirmar, mas imagino que tenha acontecido. Nós estamos vendo o Mink, talvez o Mink tenha passado por isso também. Você não permitir que haja o uso da queima controlada na época certa, que é o fim da época das chuvas, você usa a queima controlada para diminuir a quantidade de massa orgânica no campo, e quando vem o período seco, tem muito menos material combustível para queimar. Mas para isso você tem que permitir que haja a queima controlada na hora certa. Se por uma questão de xiitismo, ideologia, ou seja lá o que for, você diz, não pode ter queima controlada. Quando chega a época seca de fato, as queimadas são muito maiores. Este é um exemplo. Segundo exemplo, a abertura de aceros em caráter preventivo. O que é o acero? É um espaço dentro de uma determinada área de mata para que, se houver fogo, ele não pule de uma área para outra. Você fazer os aceros não é atacar o meio ambiente. Vai fazer um corte no meio do mato. Este corte é o que garante que o fogo não se espalhe, né, de uma área para outra. Isso acontece em vários biomas. Em terceiro lugar, se houver um incêndio e você tiver que empregar, por exemplo, aeronaves de combate ao incêndio, é necessário usar o chamado retardante de fogo, Basílio, porque o retardante de fogo ele aumenta em 10 vezes a capacidade daquelas aeronaves em combater o incêndio. E aí, de novo, uma visão ideológica, dizendo, não pode usar retardante de fogo, porque ele causa um desequilíbrio. Aí eu fui, na época, perguntar para as pessoas qual é o desequilíbrio que o retardante de fogo causa. O retardante de fogo ele tem a mesma composição química de um fertilizante. Portanto, nas áreas em que você usa retardante de fogo, a mata regenera mais rápido. Então esse é o problema? Pois o problema é muito pequeno, perto da capacidade de resposta. Então, esses são apenas alguns exemplos. Apenas alguns exemplos. Olha, restabelecendo aqui a dinâmica de dois lados, quer trazer os dois lados à tela. Eu vou tentar corrigir aqui o iniciozinho da nossa conversa e agradecer a participação dos dois. Eu estou aqui com o Carlos Mink, que foi ministro de Meio Ambiente entre 2008 e 2010, finalzinho do segundo mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, e com o Ricardo Salles, que foi ministro de Meio Ambiente entre 2019 e 2021, início do mandato de Jair Bolsonaro. Então, veja, vocês têm lados políticos, ideológicos, mas também têm notoriedade para falar deste assunto meio ambiente. O debate aqui é mais do que político, é técnico. Por isso que os dois estão sendo convidados, foram convidados e estão participando aqui conosco. Mink, eu vou passar a mesma pergunta para você, que eu acabei de fazer para o Ricardo Salles. De quem é a culpa de tantas queimadas? A culpa é do senhor? Veja, eu selecionei algumas falas do então presidente Bolsonaro naquela época. Ricardo Salles deve lembrar com certeza. E para não ter dúvida, eu mandei o vídeo para a produção do programa com essas falas todas. Uma delas, o Bolsonaro diz o seguinte: a Amazônia não vai pegar fogo porque é uma floresta úmida, e floresta úmida não pega fogo. A segunda fala dele, que está devidamente no vídeo que eu enviei aqui à produção, é a seguinte: não há mudança climática. Isso é uma invenção dos ecologistas e do marxismo cultural. E a terceira fala dele é sobre o IBAMA e o ICMBio. Ele diz: o IBAMA e o ICMBio não vão mais ser essa indústria de multa, não vão mais perturbar. E acrescentou o seguinte, que, vou pegar aqui a frase dele, não abrir concurso nem para o IBAMA nem para o ICMBio, quanto menos dessa gente por aí, melhor para todo mundo. Jair Bolsonaro. Então, o que acontece? Nós tivemos um período de negacionismo, né, de esvaziamento dos órgãos ambientais. No meu tempo, nós criamos o Fundo Clima, criamos o Fundo Amazônia. O Ricardo Salles, ministro, tentou mudar a composição do Fundo Amazônia, deu um problema com os financiadores. O que eu sei é que durante o período dele todo, ele não usou um único real dos 3 bilhões que ainda estavam disponíveis do Fundo Amazônia para serem usados exatamente na prevenção. Então, o que aconteceu? Os órgãos ambientais foram esvaziados, os recursos também, as medidas também, inclusive
o então ministro Salles mudou a composição do CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, tirou a representação da sociedade civil e conseguiu aprovar normas que tiravam as proteções de restingas e manguezais. Depois, o Fórum dos Ex-Ministros, nós conseguimos, em Brasília, com o presidente Fux, com a ministra relatora Carmen Lúcia, reverter essa medida que feria, claro, o princípio da prevenção. Mas vamos aos fatos concretos. Agora, já, então, não falando do governo Bolsonaro, falando da situação atual. O Congresso é hostil ao meio ambiente, é hostil a Marina Silva. Logo, as primeiras medidas, eles tiraram do Ministério do Meio Ambiente a Agência Nacional de Águas, a ANA, que depois o Lula trouxe de volta, e o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, que é a melhor coisa que ficou do Código Florestal para obrigar os fazendeiros a reporem as APPs, as margens de rio e as encostas. E tiraram recursos do Ministério do Meio Ambiente para contratar brigadistas. Então, é muito fácil apontar o dedo para a Marina. Inclusive, eu vi uma cena ridícula. Vários deputados bolsonaristas rindo e cantando Salve Amazônia, se regozijando com essas queimadas para dizer que a culpa era do Lula e que agora está pior do que antes, rindo e cantando a música que os artistas cantavam na época do desmatamento brutal do Bolsonaro. E eu termino essa minha fala inicial dizendo o seguinte: a CCJ é a principal comissão da Câmara dos Deputados. No meio do Brasil pegando fogo, o que a CCJ estava discutindo? Prevenção de incêndio, reforço de recursos, brigadistas, reforço da punição para quem mete fogo criminosamente, não. Estavam discutindo anistia para os golpistas do 8 de janeiro. Ou seja, o Brasil em chamas e a CCJ, comandada por uma bolsonarista, discutindo apenas isso, anistia. Então o Brasil queimava e eles querendo tirar o deles da reta. Então esse é o quadro que nós vivemos. Tem que melhorar a prevenção? Claro que tem. Eu apoio as medidas do Flávio Dino, eu apoio as medidas que Lula e Marina anunciaram agora. Há tempos defendemos uma Força Nacional Ambiental e também uma autoridade climática. Aí eu até diverjo da Marina num ponto. Certo. Eu acho que ela não deveria ficar no Ministério do Meio Ambiente, sim diretamente, ou uma agência de Estado ou ligada à presidência, para ter preponderância sobre outros ministérios. Falando em outros ministérios, o que eles estão fazendo? O que as secretarias estaduais de agricultura estão fazendo para prevenir os agricultores a meterem fogo, muitos criminosos e muitos inadvertidamente, porque no Brasil se usa fogo há muito tempo, só que agora não pode, é criminoso, e eles continuam usando. Cadê os órgãos de extensão do Ministério da Agricultura e das secretarias? Sumiram. A nossa primeira pergunta foi nesse sentido de, você foi o culpado? Porque aqui a gente está colocando em foco gestão ambiental. Vocês tiveram um bom tempo de atuação no Ministério do Meio Ambiente. Então, foi culpado você, Salles, ou você, Mink, em seus momentos de comandar esta pauta no Brasil? Então, agora, mudando para a nossa segunda pergunta, o que falta fazer, então, para retardar o que faltou fazer para retardar este fogo, ou o que ainda pode ser feito neste momento, que é crítico no Brasil, com tantas queimadas assolando diversos estados brasileiros, região amazônica, Pantanal, São Paulo, aqui em Brasília, até estados em que não há foco de incêndios. A atmosfera, né, o céu dessas cidades estão sendo tomados aí por muita fumaça. Então, Salles, eu vou passar para suas considerações finais com essa perspectiva do que faltou ser feito e o que deve ser feito agora. Brasília, veja, só uma pequena introdução que eu quero reputar o desconhecimento do Mink, não a má fé. O fato que nós recebemos o IBAMA e o ICMBio com 50% de déficit de pessoal. E fomos nós que abrimos o concurso, ao contrário do que foi dito aqui. Nós. Pode perguntar para qualquer funcionário do IBAMA e do ICMBio e eles vão dizer se o concurso foi aberto no nosso governo ou no atual. O atual está querendo faturar em cima. Segundo,
enquanto a Amazônia está pegando fogo, a dona Marina veio fazer campanha para o Boulos aqui em São Paulo. Então não é verdade essa história de que não tem envolvimento político, está cheio de envolvimento político. Outra coisa importante, no nosso governo, não houve greve nem do IBAMA nem do ICMBio. Agora, nesse governo, uma grande greve, que durou praticamente um ano. Né? Então, no nosso governo, que dizem que houve desmonte ambiental, não teve um dia de greve. Um dia de greve. A quantidade, é só olhar, isso tudo é estatística, é só olhar no site, a quantidade de brigadistas que foram contratados por nós é quase o dobro do que está sendo contratado por esse governo. Governo esse que gasta dinheiro comprando sofá para o Palácio do Planalto, viagem do Lula com a Janja pelo mundo inteiro, e depois diz que não tem dinheiro para colocar no combate ao incêndio. O que precisa ser feito nessa hora? É desideologizar o combate aos incêndios. Eu citei aqui um exemplo, e o Mink aqui talvez tenha passado por essa mesma dificuldade. Quando você vai usar aviões de combate ao incêndio, tem que colocar retardante de fogo, ele aumenta em 10 vezes a capacidade. Tem que fazer os aceros, que é abrir as áreas para o fogo não pular de uma área para outra. Tem que permitir que em várias áreas, várias regiões do Brasil, você tenha represamento de água nos cursos hídricos. E para isso tem que ter uma boa regra de compensação ambiental de APPs, para você ter o represamento de água e com esta água represada você tem, inclusive, matéria-prima para poder combater incêndio quando ele acontece. Ou seja, uma série de decisões equivocadas que vêm sendo tomadas pelos órgãos ambientais que se escondem atrás dessa discussão de defesa de certos pontos ambientais, mas, no fundo, militam contra o meio ambiente ao não permitir essas ações. Você tem uma demagogia tremenda, e quando se fala dessa história do Fundo Amazônia, só para recolocar a questão no seu ponto adequado, não se deixou de gastar um centavo do Fundo Amazônia no nosso governo. O que aconteceu é que, defendendo o recurso para ONGs, que, aliás, é o que está acontecendo agora, né? Quando se diz em combate de incêndios, a visão da esquerda é, então dá dinheiro para a ONG, dá dinheiro para a ONG. Se você olhar o recurso que foi liberado agora, fora do teto, uma boa parte vai para a ONG. Aí você fala, não, mas eles vão gastar no combate ao incêndio. Negativo, a maior parte do dinheiro vai para salário de funcionário das ONGs, para gasto administrativo das ONGs, ou seja, para cada 1 milhão que você coloca, chega 200 mil na ponta. O resto vai ficando em despesa administrativa, salário de ongueiro, salário de gente que fica fazendo campanha. Quando reclamam que a gente não dava dinheiro para essas coisas, só para concluir, quando reclamam que a gente não dava dinheiro para essas coisas, nós não dávamos dinheiro para ficar em salário das pessoas. Dinheiro para combate, para aeronave, para brigadista, não faltou. E pode olhar, a estatística está no site do IBAMA e do ICMBio. Tinha muito mais aeronave e combatente de incêndio na nossa época do que agora. Esse pó retardante seria até mais eficaz do que a água para apagar o incêndio, para evitar os incêndios? Você mistura, só para esclarecer. O retardante na sua gestão, o senhor autorizou? Químico, eu tentei autorizar. Aí os órgãos ambientais, os técnicos, né, os monopolistas da virtude da ética diziam, não pode usar. Isso é um absurdo. Aí eu fui tentar saber que absurdo é esse. Não tinha absurdo nenhum. Era uma questão meramente ideológica. Se tivesse usado, seria 10 vezes mais eficiente. Vou passar agora para as considerações finais do Carlos Mink. Vejam que vocês estão tendo tempo de falar, porque quem tem mais protagonismo nessa história são vocês, que estiveram lá no Ministério cuidando e poderiam antever, criar modelos, mapas, né, que pudessem funcionar mais no problema de agora, 2024. Então, as considerações finais do Carlos Mink, no mesmo sentido. A pergunta é o que deixou de ser feito e o que deve ser feito a partir de agora, Mink? Bem, eu fui 2 anos ministro do Meio Ambiente. Nós reduzimos a metade o desmatamento da Amazônia. A gente criou o Fundo Clima, o Fundo Amazônia. O Brasil foi o primeiro país em desenvolvimento a ter meta de redução das suas emissões de carbono. E nós conseguimos fazer o zoneamento econômico e ecológico da Amazônia e pactos com o setor privado, a moratória da soja, o pacto da madeira legal. Na gestão Bolsonaro-Salles, o desmatamento da Amazônia aumentou. E, ao contrário do que o ministro Salles falou aqui agora, ele não utilizou R$1 do Fundo Amazônia. E não é verdade que o recurso do Fundo Amazônia
tenha sido usado para ONGs. Não é verdade. Analisando, no meu tempo, que nós usamos metade do que a gente conseguiu só da Noruega, $1 bilhão a fundo perdido, 80% foi para governos estaduais, governos municipais, o próprio IBAMA, para fiscalização, que tinha uma regra que nós estabelecemos para que podia usar esse recurso. Isso era aprovado por um conselho onde estavam lá não só os cientistas, mas também os empresários. Tinham assento no Fundo Amazônia. Então, voltando aqui para a questão atual. Bom, a gente tem que lutar permanentemente com isso. Vou dar um exemplo. Ontem foi votado em primeira votação um projeto meu aqui no Rio que cria um sistema integrado de combate aos incêndios e prevenção dos incêndios, com os órgãos estaduais, o INEA, o IBAMA, né, os brigadistas. Esse projeto estava 1 ano para ser votado. Precisou o Rio de Janeiro queimar para eu conseguir botar em pauta um projeto que eu já tinha feito audiências públicas com esse povo todo. O que acontece em Brasília, e é bom que se diga, que você tem um Congresso muito reacionário e muito ideologizado. Vou dar um exemplo. Nós tivemos a desgraceira do Rio Grande do Sul debaixo d'água, seca na Amazônia, quem diria, o lugar com mais água do mundo, secando, e há 28 projetos tramitando que são anticlimáticos e antiambientais, como se essa turma não tivesse caído a ficha ainda. Ou, como diz o Bolsonaro, mudanças climáticas é invenção do marxismo cultural. E eu pergunto, o que essa turma tem na cachola? Será que eles já compraram um assento num foguete desse do Musk para ir para outro planeta, depois que esse nosso planeta ficar inviável? O país queimando, eles discutindo anistia para os golpistas que depredaram as sedes dos poderes todos. Querem anistia não só para esses criminosos, mas para quem permitiu aumentar muito o desmatamento da Amazônia, que foi o que aconteceu na gestão do Salles, e, além disso, obstruir a vacina para milhares de brasileiros. É para isso que eles querem anistia. Então, a gente tem que ser sério. Eu concordo que seja necessário maior coordenação. Por que o Exército não atuou mais? Eu, na Amazônia, quando fui ministro, ia a cada 10 dias com o Exército pegar boi pirata na Amazônia. Por que o Exército não usou seus aviões? Por que não usou a sua força de dissuasão? Cadê o Ministério da Agricultura? Então, tem fogo amigo também dentro do governo. Eu também tinha no tempo que eu fui ministro. Cadê os governos estaduais que tem PM, que tem Polícia Civil, que tem Polícia Militar? Por que eles não chegam juntos? Agora, o Dino bateu o martelo, Lula e Marina bateram o martelo, vai ter uma integração maior. Então, eu posso até dizer, algumas dessas medidas deveriam ter sido tomadas há 1 mês atrás, com certeza. Agora, uma coisa é certa, tiram os recursos da Marina, enfraquecem a área ambiental e depois vem apontar o dedo e cantar o Salve Amazônia com aquela alegria de que agora está queimando mais do que em outro período. Eu acho isso uma coisa inaceitável. Querem cantar musiquinha, votar anistia e atar as mãos do Ministério. Ainda bem que nós agora vamos agir mais fortemente. Por exemplo, esses empresários privados, todos têm aviãozinho para jogar agrotóxico. Por que não puseram água para apagar um incêndio? Para jogar depois a culpa no governo federal? Tem gente querendo tirar partido disso para enfraquecer o governo federal. Mas a gente tem que ser firme. Não vamos permitir isso continuar. Tem que ser mais rígido. Olha, os 23 flagrados no dia do fogo, planejando meter fogo em fazendas do Pará e do Mato Grosso, a Polícia Federal mapeou. Quantos estão presos? Quantos foram condenados? Nenhum. A impunidade alimenta a mão que mete fogo nas matas para ampliar as áreas produtivas e para fazer terrorismo ambiental contra o governo. A gente tem que parar isso. Infelizmente, eu preciso parar também com o nosso CNN Dois Lados de hoje. Mas os dois ex-ministros do Meio Ambiente que têm essa disponibilidade em ser convidados e tão rapidamente confirmar a presença aqui no nosso quadro, estão mais uma vez convidados para a gente voltar a discutir este assunto. Eu espero que tão logo essas queimadas acabem e quem sabe a gente possa fazer um balanço dessa situação, né? Um saldo final desta tragédia que assola o Brasil neste momento.
Conversamos com Ricardo Salles, que atualmente é deputado federal pelo PL de São Paulo, e Carlos Mink, deputado estadual no Rio de Janeiro, mas que eu conheço muito bem aqui de Brasília. O Mink, eu estava no meu início de carreira, quando eu comecei a cobrir questões ambientais lá em 2008, 2009, e o senhor era o ministro. E o Salles, você sabe muito bem também o quanto que nós já conversamos aqui em Brasília quando o senhor estava no comando da pasta. Estejam convidados para um próximo CNN em Dois Lados, porque este acabou aqui. Obrigada, até mais.